arte representou para o Não, senhor? a arte representou que era um trabalho para mim. Era um trabalho, um outro qualquer. A oportunidade de fazer essa exposição é a comemoração dos 90 anos do Hércules Barsotti, com toda a alegria que está vivo e ativo, continua pintando. Então é uma coisa de muita alegria fazer essa exposição. Para mim foi assim, muito gratificante, um artista como o Barsotti, que manteve a obra dele numa coerência enorme e hoje chegou aos 90 anos pintando, e a gente poder resgatar a informação do Barsotti para um público maior. Porque ele é um artista conhecido, todos vocês sabem, ele iniciou o trabalho dele nos anos 50, e nos anos 50 era o início da abstração no Brasil, e principalmente o debate fortalecia aquela abstração informal, mais individualista. E o Barsotti, ele toma essa trilha construtiva, né, de buscar uma ordem no quadro, de buscar uma lógica própria da pintura, que não seja tão subjetiva, mas que seja racional, razoável, né, e sensível ao mesmo tempo. Concretos, nós nunca fomos convidados a fazer parte, nem eu, nem o Willis de Castro. Certo. Porque o Cordeiro é que mandava nos concretos e ele achava que não queria gente. E nunca foi. Aí o quê? Aí aconteceu que lá no Rio souberam, né? E lá no Rio, o Ferreira Goulart veio para São Paulo, foi no nosso ateliê, convidamos para fazer parte do grupo dele do Rio. Sim. Aí era a Lígia Clark, era o Ferreira Goulart, era a turma do Rio, né? Sim. Aí nós fizemos exposição lá no Rio. O que tem de radical no Barsotti é uma coisa que eu procurei chamar atenção, dando o nome na exposição de não cor, né? Ele vai para uma pintura em branco e preto, que é uma pintura, vamos dizer, muito mais artes gráficas, né? Feita com compasso, feita com régua, feita com tiralinha, feita com esquadro. É um desenho pintado com muita sutileza nos seus vãos, etc. O que é super interessante? O compromisso dele com as formas puras, geométricas, super limpas, e a maneira como ele vai dividindo esses planos em porções iguais, né? Porções, metades, tripartindo, bipartindo. E quando ele divide, ele reencontra a forma pura de novo, a forma geométrica perfeita de novo. Então você encontra, em muitos momentos, a parte parece um todo. A parte é o todo, né? E o todo é a parte, quer dizer, é de uma unidade muito grande. O que o Barsotti faz em cima de um diagrama geométrico é interferir no diagrama que é no início do trabalho geométrico com alterações daquela ordem. Então ele parte de uma ordem, mas ele afeta aquela ordem. Ele vai na ordem e começa a sugerir outras possibilidades, como um pouco de movimento, um pouco de tensão. Então ele vai nessa ordem, vai fazendo com que essa ordem fique sensível e ao mesmo tempo que a planeidade, que eles tanto buscavam na arte geométrica,
e principalmente essa geração, que sem sair do plano, as formas dancem um pouco. Não, era branco e preto. E Mas não você é? quer saber por quê? Quero. Porque é o seguinte, É. nessa época, as tintas a óleo eram coloridas, tinha tinta a óleo colorida, mas é que demorava muito para secar. Levava 5 dias para secar o óleo, não sei o quê. Aí o branco e preto do óleo secava mais rápido. Durante um dia já secava. Então eu preferia fazer com branco e preto. Ele vai encontrando no preto e no branco um ajuste de convívio entre duas metades que viram outra coisa, os planos vão se movimentando. E se ele fizesse um pouquinho mais larga, eu sempre tenho a impressão que ele estourava essa ideia, né? Então, é um grupo que trabalha na tensão limite da fronteira entre a forma e a forma não aguentar mais, né? A resistência da forma e a forma que não aguenta mais. O Barsotti vai fazer uma coisa muito importante, que é pôr o quadrado pendurado por um ângulo. E depois vocês vão ver isso, a obra inteira colorida dele, ele vai tomar esse partido. Mas vocês estão vendo que esse partido já teria acontecido antes, quando ele, nesse período branco e preto, trabalhava branco e preto, areias e cinzas, etc., sempre uma escala monocromática, mas esse quadro que eu estou mostrando, ele já tem claramente essa vocação. Parada respiratória. Deite a vítima de costas. Coloque um apoio sobre os ombros. Feche bem as narinas. Coloque a boca sobre a boca da pessoa, soprando o ar para dentro até notar que seu peito está levantando. Solte o nariz para que o pulmão se esvazie. Repita a operação 15 vezes por minuto até que a respiração volte. Sua ajuda pode ser preciosa. Eu acho que do mesmo jeito como na forma ele faz deslocamentos mínimos, te obriga a focar o deslocamento, te obriga a parar para perceber o deslocamento. Isso te amarra no quadro, é o tempo que você leva para reconhecer essas coisas no quadro. Do mesmo jeito, essas diferenças mínimas, também é um tempo que você precisa do ajuste da tua vista para reconhecer essas diferenças. E a gente tem sempre a impressão de que essas sutis diferenças temporalizam o quadro. Elas fazem com que o quadro dure na sua frente. É um tempo que ele dura. É quando você vê um quadro que parece que é um retângulo, parece que está torto, parece que está reto, então ele vai te amarrando, você vai ficando lá. Ele vai te prendendo. Dura o tempo de fruição da obra. Eles constroem a duração da obra no fruidor.
Agora, o que a gente pretendeu, depois de mostrar essa produção da pintura de 59 e 60, foi verificar que é possível considerar que essa pintura, ela sai de um estudo gráfico. E ele tinha um estúdio junto com o Willis de Castro, onde eles faziam marcas. As marcas, aqui nós temos a marca da mobília contemporânea, da Galeria Seta. Elas são muito parecidas com o tratamento que ele dá para os quadros. E o que há de interessante aqui? É que houve uma modernização da linguagem gráfica que estava sendo irradiada pelo mundo inteiro. E a abstração geométrica se beneficiou muito da visualidade gráfica. Aqui eu quis chamar a atenção para o seguinte: esse é um dos desenhos do Barsotti, mas se vocês olharem como ele fez essas dobraduras, vocês têm uma possível gênese do espaço dele a partir de um procedimento que foi muito comum na Bauhaus, que era de você trabalhar, inventar brincadeiras com dobras, etc., porque você podia ter surpresas ali no plano, as coisas podiam se desenvolver de uma maneira menos previsível. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante, porque é um único trabalho de dobradura que está mostrado, aberto, em vários formatos e dobrado em vários formatos. E que tem tudo a ver com os quadros que nós estamos vendo na parede. O Willis de Castro, quando que começou, como é que era essa conversa? Ele era artística? muito inteligente. Willis. E ele fazia a obra dele, mas ele fazia mais projetos do que obra. Ele não executou muito pouco a obra. Então, ele inventou aquela história do objeto ativo, né? Sim. Aquele negócio comprido assim. Foi ele, a ideia dele. E ele fez também os cubos, né? Aqueles cubos, coisa dele. Mas eu pintava só, eu não me interessava em fazer outra coisa senão pintura. Mas vocês conversavam sobre arte. Conversava. Ele era uma bela companhia Ele artística. era, sem dúvida. Era muito inteligente. Ele que andou dando nome nas minhas obras. E se vocês começarem a olhar para os planos do Barsotti, para a bidimensionalidade dele e para o objeto ativo do Willis, vocês vão ver que tem inúmeros parentescos, né? Que tem desdobramentos, e também o Willis buscava essa vibração, né, da orgânica da figura. É como se, de repente, um quadro, ele tem lá por alguma função visceral dele, ele está animado e orgânico. A coisa da animação, a coisa vital, né? Eu acho que eles têm uma coisa lúdica da arte que é muito boa, né? É muito agradável. Da mesma maneira como eles fizeram as artes gráficas, não é? Eles também, nos anos 60, colaboraram para novas padronagens. Não é o figurino que eles faziam, era o padrão. E era um esforço de criar uma moda brasileira, industrial, de uma racionalidade da moda que os anos 60 também representou. E é curioso que a arte ótica, né, ela tenha entrado na FENIT, né, na Feira das Indústrias. Isso é um fato muito singular, né? A Ródia, ela fabricava o tecido, né? Acontece que eles pediram que a gente fizesse a estampa dos tecidos, né?
na estampa. Aí nós desenhamos, né? Entregamos para eles em grande a estampa e eles passaram para os tecidos. Então ela fez o desfile lá no Ibirapuera. E no dia do desfile, do primeiro dia, tinha uma modelo que entrou assim no meio do salão com uma roupa, com um casacão preto escuro, tudo fechado assim. E as pessoas olhando, né? De repente ela chega no meio do salão e abre assim. E tinha um vestido meu, branco e preto, aquele que está lá no salão, lá na exposição. Aquele vestido fez um sucesso imenso, porque as pessoas se levantaram e começaram a bater palma por ver o vestido lá feito com a estampa minha. Aqui é a cor. Aqui, quando chegaram as tintas acrílicas, então comecei a fazer isso. Porque a tinta acrílica seca em meia hora. Você pinta, ela seca. E aí, então, facilita, né? Quando ele chega na cor, eu acho que isso aqui é bem interessante de a gente entender. Ele define a escala do quadro. E ele experimenta. Aqui ele experimentou essa mais clara e essa mais escura. Quer dizer, ele define, ele vai tentando, né? Agora eu quero de um ocre para um laranja, eu quero criar uns intermediários e tal. Então, eu acho que há, previamente, a invenção de um conjunto em relação, né? Para depois pintar. Não há a descoberta da cor sobre a tela. É a tinta opaca, né? Que vai conseguir esse efeito. E ele introduz a cor, como vocês notam, em cima das estruturas que ele estava trabalhando anteriormente. E os quadros... Só que a cor dele já nasce com uma vocação que será definitiva. Ele não usa cor pura, né? Ele usa cores com tendências, né? Cores preparadas. Primeiro que ele fica esperando... Essa tinta acrílica e vinílica é uma tinta que permite trabalhar chapado, não tem uma transparência, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, quando você olha esses quadros à primeira vista, você pensa que é um verde só. Quando você olha com cuidado, são dois. Né? Ele vai desmembrando. Aquelas diferenças mínimas entre as cores funcionam também do mesmo jeito como existem diferenças mínimas de espaço e de vãos entre as formas. Mas eu acho que a cor do Barsotti é realmente um desbunde. Eu acho que a cor do Barsotti é uma coisa muito explosiva, muito irradiada. Eu acho que ele vai procurar cores que se estranham. Elas têm uma vibração interna muito forte, elas se estranham, elas se agitam uma a outra, não é? Os quadros na cor se ativam também. Então ele vai descobrir com a cor uma outra maneira de ativar o quadro, que não era aquela dos deslizamentos que ele tinha na superfície. Ele vai ativar por uma vibração, por uma concepção
física da cor, a cor potência energética, e não por uma concepção simbólica da cor, o vermelho sangue. Tem nada disso. Então, se eu faço essa cor aqui, eu ponho o branco para fazer ela mais clara. Aquela lá é mais pura. Aqui, então, faço. Deu isso aí. Mas agora, você tem que ter sensibilidade para fazer a cor. Saber a cor, como é que você tem que pôr, como é que vai fazer, como é que combina. Outro princípio fundante da obra dele é explorar essas energias. Depois que ele entendeu que quando ele virava o quadrado regular na posição do losango, ele ganhava as diagonais. As diagonais podiam ser até pensadas como elementos super dinâmicos se você olha um quadrado posto ortogonalmente mesmo, posto vertical e horizontal. Agora, quando você olha essas diagonais aqui, elas são estruturantes, porque elas são, nessa diagonal está a minha verticalidade, nessa aqui está a minha horizontalidade. Elas têm que ver com a situação no espaço positivo, né? Então, ele começa a trabalhar essas forças de expansão do quadrado, que eu acho que para ele vai ser um temão, né? Essa expansão das forças, isso é intrínseco à própria estrutura do quadrado, né? E ele começa a perceber essa potência. Então, os processos de vibração, ele vai potencializando. Porque daí ele põe 3 cores, 2, uma igual, outra igual. Agora, sempre aquela história. Esses tons não são iguais a esses e esses não são iguais a esses, mas eles, de alguma maneira, se conversam. Então, essas diferenças mínimas, eu acho que é uma coisa que ele manteve na obra. A gente deveria pensar o Barsotti como um construtor da cor, como uma pessoa que constrói a cor. A cor como valor, como tonalidade, como vibração, como irradiação, como potência. Quer dizer, ele vai te pôr toda a possibilidade da cor, assim, física, no contato com as pessoas, né? Deixa seus pacientes um pouquinho só. Você sabe o que a Beluso falou quando ela estava falando sobre a sua obra? Ela disse que a sua obra é uma obra muito alegre, de uma pessoa que está muito bem com a vida. Você acha isso? Bem com a vida eu estou, não tem nada de mal. E essa questão da alegria? Você é um homem, você é uma pessoa alegre, uma pessoa... O quê? E essa questão da sua personalidade, que você é uma pessoa alegre ou... Sou alegre, eu não tenho essa amargura de nada. Eu, sabe, fazer o quê? Sou alegre. Com 90 anos também não posso exigir muita coisa, né? 90 anos o balanço é positivo? Por enquanto.